número de pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil aumentou aproximadamente 25% em um ano. Em dezembro de 2023, havia pouco mais de 261 pessoas nessa condição, 261 mil, né? E no final de 2024, esse número chegou a quase 328 mil. A informação foi divulgada pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais. Os índices revelados agora são 14 vezes superior ao registrado há 11 anos, quando havia cerca de 23 mil pessoas vivendo nas ruas do país. O estudo apontou ainda que 7 em cada 10 pessoas que vivem nessa condição não terminaram o ensino médio, enquanto 11% são analfabetas, na verdade, não foram alfabetizadas, dificultando assim o acesso às oportunidades de trabalho. Realmente a gente vê uma quantidade expressiva de pessoas vivendo nas ruas, Durso. É muito triste, né? Ver um índice crescendo de gente que, infelizmente, não tem opção, não tem onde morar, não tem o que comer. Falta muito para o Brasil melhorar. E uma dessas formas de dar oportunidade para essa gente é entregar não só saúde, mas educação. Você só consegue sair, melhorar a sua situação ali de vida trabalhando. E para ter oportunidade de trabalho, você tem que ter o mínimo de educação básica, o mínimo de conhecimento. O Estado deveria propiciar esse tipo de atenção. O Estado, ele não resolve o problema dele dando só ali um dinheiro mensalmente para essas pessoas, até porque as pessoas não sabem nem gerir o dinheiro que recebem. Nós temos hoje a notícia de que agora, em agosto do ano passado, nós tivemos 3 bilhões de reais que saíram do Bolsa Família e foram parar nos bolsos das bets, ou seja, o indivíduo que tem ali um auxílio social, um dinheirinho suado ali que ele recebe por mês, contadinho, baixinho, para ele sustentar às vezes ele, a esposa, a família, e ao invés de ele usar isso para sua subsistência, ele gasta em bet, ele gasta em jogo, às vezes está até viciado nesse tipo de opção, né, de possibilidade. Ou seja, o Estado tem que ir muito além disso. O Estado não adianta dar algum dinheirinho para esse pessoal esperando que eles vão resolver a vida deles. A forma de você dar o mínimo de condição e dignidade para essas pessoas é você conceder uma moradia, conceder saúde e educação, porque aí com educação as pessoas conseguem se viabilizar no mercado de trabalho e mudar a vida, sair dessa condição que nenhum ser humano na Terra deveria passar por isso. Gosto muito também das análises do Mota em relação a isso, porque ele traz umas fórmulas que podem ser eficientes, né? Pena que muitas vezes não são ouvidas, né, Mota? Eu vou separar o meu comentário em duas partes rápidas aqui. Esse assunto merece uma análise mais demorada. Bom, primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida que a situação econômica da maioria das pessoas tem se deteriorado, apesar dos índices oficiais mostrarem o contrário. Agora, eu queria dizer o seguinte: não existe pessoa em situação de rua, a não ser que exista também pessoa em situação de casa, né? Essa história, pessoa em situação de rua, isso é uma expressão que não significa nada. As pessoas que estão na rua, elas podem ter várias origens, né? Algumas são pessoas que moram longe do trabalho, não têm alternativa, acabam tendo que dormir na rua. Outras vieram de outras cidades e estados, não conseguem voltar para o seu local de origem. Agora, algumas pessoas que moram na rua são mendigos, são pedintes profissionais. Eles vivem de pedir ajuda a quem passa. Aqui no Rio de Janeiro tem vários e faturam muito. Olha, faturam mais do que um salário mínimo por mês. Também, nas ruas, você vai encontrar dependentes químicos, pessoas que usam drogas ou que têm problemas com álcool. E também uma quantidade razoável de pessoas com problemas psiquiátricos. Não é correto, nem lógico, você agrupar essas pessoas todas, né, num grupo só e dizer que são pessoas em situação de rua. Cada uma delas tem uma situação diferente. Eu esqueci de mencionar, nesse grupo também tem criminosos, pessoas que estão ali sentados esperando uma oportunidade para assaltar, para estuprar. Então, cada uma dessas pessoas que está na rua tem uma situação diferente. Para cada uma delas é preciso uma abordagem diferente. Algumas precisam de oportunidade, outras de tratamento médico, outras precisam simplesmente que diga-se a elas: levantem-se daí e procurem um trabalho, rapaz. Então a gente tem que ter cuidado com isso,
porque essa expressão, pessoas em situação de rua, ela serve para a criação de políticas genéricas. Né? Você vai ver lá, tem lá a prefeitura lá com uma secretaria lá com uma quantidade enorme de convênios para fazer, inclusive, esse cadastramento de pessoas em situação de rua. Eu não entendo muito bem como é que se faz isso, né? Porque se a pessoa está na rua, ela não tem endereço fixo, a não ser que ela fique sempre no mesmo lugar, o que não é de acordo com a minha experiência. Então a gente precisa ter cuidado com esse assunto.